quero convidar aqui Fabiano Barcelos, nosso médico cardiologista, e o nosso diretor diamante aqui, né? Oi, gente! Que bom, Fabiano, que bom ter aqui. Olha que legal, a gente tem uma pessoa que é técnica e que está dentro de casa, né? Ou seja, eu estou dentro de casa e apaixonado, agora, né? E apaixonado, isso é muito legal, né? Então, assim, eu quero que você traga aqui para o pessoal, você que tem conhecimento vasto na área, não só na área de saúde, mas com o produto, porque é um produto que passa pela cardiologia, passa pela tua prática diária, né? E a gente aqui não está falando de medicamento, gente, a gente está falando de uma substância. Estamos falando de quais são as vantagens desta substância. E o Fabiano vai poder explorar com a gente aqui todas as coisas que estão por volta, todos os estudos. Ele que tem muita informação. Fabiano... A gente tem umas 10 horas para poder falar. É mais ou menos isso, porque tem pouca coisa de informação. É pouca coisa de informação. Mas legal, eu queria muito agora passar a bola para você começar a falar sobre o resveratrol aqui. Vamos embora, vai ser um prazer, gente. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aí com vocês. Um prazer poder falar dessa substância. Né, colocaram um slide aí que é bem aquela coisa de... Né, que dá um arrepio nas pessoas que a gente começa a ler, né? Polifenol encontrado nas principais sementes, casca de uva. Para todo mundo sabe que a casca da uva, né? As sementes, ela tem essa substância de resveratrol. Poucas pessoas, a gente sabe um pouquinho, muito superficialmente, o que é o resveratrol. Mas uma das coisas que eu mais indico isso, e aí falando um pouco de experiência de consultório, uma das coisas que eu mais indico é... Poucas são as substâncias de complementação alimentar que elas são sistêmicas. Algumas substâncias que a gente introduz na nossa alimentação, elas são focadas em alguma coisa. Então a gente está trazendo, e dentro da Junessa a gente tem, não só o colágeno, que é sistêmico, mas a segunda substância mais estudada no corpo clínico médico e a maior estudada no corpo cardiológico, que é o resveratrol, que é a substância antioxidante. Então quando você fala de uma substância sistêmica, você fala, eu estou inserindo algo no meu corpo que está fazendo efeito no corpo inteiro. Né? Uma das coisas que eu falo muito para paciente, e a gente fala muito dentro da cardiologia, a gente tem que pegar algumas áreas da nossa saúde para poder fazer prevenção cardiovascular. E isso envolve, o coração envolve toda a parte sistêmica. Quer você fazer atividade física, quer você controlar seu peso, quer você controlar teu açúcar, quer você controlar tua pressão. E aí você fala de uma substância que vai envolver tudo isso, que vai tanger tudo isso. Né? E a gente trouxe aqui alguns slides para poder falar um pouquinho, antes da gente dar uma inserida na substância propriamente dita, né? O paradoxo francês é muito interessante, né? O paradoxo francês, porque o francês é um cara que não tem uma alimentação tão saudável, né? A gente sabe do americano, mas o francês ele não tem uma alimentação tão saudável. Mas ele é uma das pessoas, os seres que tem a vida mais longeva, né? E aí a gente começa a entender o porquê isso, a introdução do vinho, né? Eles tomam muito vinho, o aumento de resveratrol na corrente sanguínea do francês. Então isso aí está tudo conectado com a parte sistêmica do corpo e com a longevidade em relação também ao vinho do público francês, né? E aí a gente pode também... O que é isso aí, Marcos? O que você está trazendo para mim aqui? Tomar vinho resolve a vida? É isso? Rapaz, aí ó. É só isso, é só tomar vinho, gente. Agora, então, é isso mesmo, Fabiano? Olha, eu vou te falar, não corta o vinho não, que é bom. Tá bom. Mas não tem necessidade tanta para a concentração que a gente precisa. Tá levando pro seu cantinho lá o vinhozinho, tá bonito isso aí. Tá legal, né? Nossa, tá bonito demais. Mas acho que tem um spoiler aqui pra gente fazer, porque é o seguinte, né? Quando a gente fala da questão da quantidade de resveratrol que tem numa taça de vinho, é pouco, né? É muito pouco. Para o que a gente vem descobrindo hoje da saúde, ele se considerou pouco. Então, ou seja, eu posso continuar tomando. Pode. Mas eu preciso também... suplementar. Então tá bom, beleza, já aprendi. E não adianta suplementar só com vinho. Então tá bom, beleza, já aprendi aqui. O slide a gente está dando um momento de spoiler aí, né? Uma cápsula de resveratrol que a gente tem 5 miligramas, equivalente a tomar 200 taças de vinho. A gente sabe que a gente não tem como tomar 200 taças de vinho. O vinho ele mexe um pouco com o hormônio, com o prazer e etc. Então o cardiologista ainda recomenda uma taça de vinho, mas a gente tem a suplementação. Para a gente poder ter a necessidade diária do resveratrol, a gente tem que ter uma suplementação. Eu trouxe aqui umas anotações, eu fiz umas anotações para poder falar de todos os estudos. Seria impossível decorar o nome dos estudos, tá? Mas só para trazer algumas referências, alguns estudos que foram feitos desde 2013.
eu falo que eu estudo o resveratrol como substância bem antes de eu entrar com marketing de relacionamento. Eu comecei o marketing de relacionamento em 2013, eu já estudo desde 2009 o resveratrol. Desde que eu me entendo como cardiologista, eu estudo essa substância e a substância já é amplamente divulgada no meio cardiológico, né? Então, algumas coisas, de passar ali, a revista acadêmica Cell, ela trouxe desde 2013, né, que a introdução do resveratrol aumenta a tua resistência para atividade física. Vai dando check aí quando você vai anotando. Aumentar a resistência para atividade física, né? A gente começa com alguns benefícios ali, mas eu queria que você prestasse atenção muito no que eu estou falando aqui, tá? Então, você aumenta a resistência para atividade física, aumenta a tua potência para atividade física, aumenta a tua performance para atividade física. Isso desde 2013 a gente já sabe. 2016 entra com a gerontologia, né, o Journal of Gerontology, aumenta a resistência para idoso. Aumenta a resistência de atividade física para o idoso e diminui a pressão sistólica no idoso. Aquela pressão um pouco mais alta, a maior pressãozinha no idoso, né? Ela aumenta a performance, aumenta a capacidade, aumenta o VO2 máximo na atividade física. E uma coisa que eu achei incrível também, que a Life Science trouxe desde 2016, que é, e eu não sei se você sabia disso, mas ele também diminui a obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. A gente vai passar alguns benefícios aqui, mas a obesidade é uma doença inflamatória e essa doença inflamatória ela é controlada pelo resveratrol, que diminui a inflamação. Por isso, a diminuição do peso. Olha os slides que a gente vai passando aqui. Então, substância antioxidante. Pro coração, efeitos do coração. Então, você diminui a inflamação, você diminui o ataque às células miocárdicas, você diminui a agregação plaquetária. O que é agregação plaquetária? Você diminui o índice e a chance de você ter um infarto. Então, se você diminui a oclusão nos teus vasos, você diminui a chance de ter infarto. Você aumenta a atividade física, você diminui a inflamação, protege tuas células e diminui a agregação plaquetária. Total proteção cardiovascular, por isso que o cardiologista recomenda você introduzir resveratrol na tua alimentação, né? Mulheres na pele e na pré-menopausa, indicação. Então, além de mexer com questões hormonais também, antioxidante, né? E diminui triglicerídeo. Você diminui o LDL. Você diminui o fator anti-inflamatório. Então, assim, um fator inflamatório. Então, assim, é uma série de compostos também, não só para a tua idade mais jovem, mas para a tua idade mais velha também. Olha o idoso aí, um homem de idade mais avançada, saudável. E aí você pega uma pessoa que às vezes não tem vontade de fazer atividade física, ele melhora o teu desempenho na atividade física, ele reduz a tua pressão sistólica, ele melhora a tua performance. E aí melhorando a tua atividade física também, temos outros fatores, inclusive linkados a fator cognitivo, de memória. Então tem uma série de coisas, por isso que é um produto sistêmico, por isso que é um produto que afeta todo o nosso corpo como complemento alimentar, tá? Sono, o indivíduo que melhora a tua qualidade do sono. Resultados significativos com a qualidade do sono. A gente sabe que o sono ele pode ser longo, porém não tão profundo. Então você melhora a qualidade e a profundidade, digamos assim, do teu sono também. Se a gente continuar por aqui, a gente literalmente vai ficar horas falando. Mas o que eu queria dar uma lapidada maior é nessa questão aqui, né? O aumento da força muscular, resistência e diminuição da fadiga aos exercícios. Então, como a gente tem alguns pilares na cardiologia para cuidar do nosso corpo de maneira sistêmica. Esses pilares são alimentação adequada, complemento alimentar, com a dose necessária que você tem no teu dia a dia, né? Isso é um fator antioxidante. Tomar a medicação que você precisa, ok, mas você também aumentar a atividade física. E aí muitas vezes você fala, eu não tenho tempo, eu fico cansado por causa do trabalho e etc. Ela melhora um pouco a tua performance, ela diminui a agregação de plaqueta nos teus vasos sanguíneos, diminui o risco de você poder ter doenças cardiovasculares. Então a alimentação adequada faz uma série de benefícios, mas principalmente, o que eu deixei por último, a perda de peso. A perda de peso é um fator diretamente proporcional à tua alimentação, à tua atividade física e os efeitos que ele faz. A obesidade é um fator crônico inflamatório, né? Uma doença inflamatória crônica. Quando você diminui a inflamação, diminui a agregação, diminui a união do tecido adiposo, a gente melhora o trabalho da nossa glicose, a gente melhora a sensibilidade da insulina, evita congregação adiposa, faz com que você reduza, consequentemente, o fator inflamatório. Então melhora a atividade física, com alimentação adequada e melhora o teu peso. Então, assim, é um produto sistêmico que a gente tem na mão, que traz uma série de benefícios e é por isso que a gente fica empolgado dentro do meio cardiológico. E cada vez que a gente estuda mais, cada vez que a gente lê mais artigos científicos, a gente mergulha um pouco mais na substância e a gente fica cada vez mais encantado. Então, literalmente, a Junesse acertou em cheio pela milésima vez, entrando com produto sistêmico, entrando com benefícios
assustadores de maneira positiva, e eu estou muito feliz de poder ser o porta-voz aqui, de poder trazer essa informação que eu estudo desde 2009 e que agora a gente está trazendo, complementar já a nossa linha de resveratrol que a gente tem, né? Então, essa conclusão aí, mais do que óbvia para todo mundo, potente agente antioxidante, poder ajudar em vários processos, aumenta a longevidade. Se você me deixar, eu fico aqui, tá? Porque aqui não, eu quero mais que você fique, mas eu quero aprender com você, é isso mesmo. É um produto maravilhoso, assim, Marcos. Eu fico encantado, fico eufórico. Eu trouxe aqui para ler, acabei não lendo